Você sabe qual é o papel do advogado criminalista? Hoje estamos aqui para explicar qual que é a função do advogado na demanda criminal. A primeira coisa que a gente tem que deixar muito clara nesse papo aqui sobre a defesa, criminal é o seguinte, que o advogado ele não defende nem o crime, nem o réu, mas sim o direito. E é nesse ponto que entra o aspecto constitucional do advogado, que é a questão do que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, ao contrário do que todo mundo pensa e fala, ao invés do advogado defender o criminoso, ou o crime, ou o réu, sei lá qual linguagem cada pessoa usa o seu método aí, de falar, o advogado até mesmo influencia aquele réu a comparecer àquele julgamento, a responder de maneira correta por aquele crime ou não que a pessoa cometeu, com a aplicação das garantias e direitos, dentro daquela audiência ou até mesmo em fase de inquérito policial, seja lá qual fase esteja essa questão do crime, que todo mundo diz por aí. E dentro dessa questão que o advogado é indispensável, tem a questão dos erros também, que são cometidos dentro ou fora do Poder Judiciário ou no aspecto de pena, entre inúmeros outros aí que a gente pode apontar dentro desse assunto também de direito criminal. Quando a gente fala da função do advogado criminalista especificamente, a gente tem que partir de uma premissa. O advogado ele não está ali para defender o acusado, o réu, e muito menos o crime pelo qual ele está sendo acusado. O advogado tem a função de defender os direitos daquele acusado, para que aqueles direitos também sejam replicados a todo cidadão. Quando você entende que para um determinado crime não existe a necessidade de defesa, você também está abrindo mão de defesa em todos os outros crimes. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que criminoso é aquela pessoa que comete só aqueles crimes hediondos, homicídio, estupro. Quando na verdade, às vezes no nosso dia a dia a gente comete alguns crimes, por exemplo, crimes ligados ao Código de Defesa do Consumidor, crimes tributários, às vezes coisas que a gente nem sabe que é crime e a gente está incidindo. Então, se a gente acabar sendo acusado por um desses crimes, a gente vai precisar de uma defesa técnica, porque... porque não existe a possibilidade, para quem não sabe, de um processo criminal a pessoa não ter um advogado. Então, assim, por mais que você fale, nossa, mas como você vai defender A ou B? Mas se eu ou ele não for defender essa pessoa, o próprio Estado vai nomear uma pessoa para que ela seja defendida. Então, assim, desde os crimes que as pessoas dizem mais feios, os mais sangrentos, até os mais que... Às vezes a gente vai até citar exemplo aqui de coisas que vocês nem sabem que são crimes, porque a gente não está acostumado a ver isso em televisão, no jornalismo, na mídia, porque acaba sendo as coisas mais, assim, que assustadoras, podemos dizer, É nesse aspecto mesmo que a gente está querendo deixar claro. Porque às vezes, nem sempre o advogado está buscando a absolvição daquele acusado. Na maioria das vezes, ele só está ali para oferecer um contraponto para que seja seguido o devido processo legal e aquela pessoa seja condenada, se for o caso, e seja aplicada a ela a pena adequada, Sim. não excessivamente. E então o advogado ele tem essa função de oferecer um contraponto, porque todo ser humano está sujeito a ser submetido a um processo penal, A gente Sim. tem vários exemplos aí de crimes que estão dentro do nosso cotidiano, que às vezes a gente comete sem saber até que é crime, Nesse contexto aí, crimes que são muito comuns e as pessoas não levam tão a sério. São os crimes que são cometidos na condução de veículo, lesão corporal, homicídio, embriaguez ao volante. Às vezes fica até fácil você julgar um criminoso sendo que você bebe e dirige, sabe? Exatamente. Tem a questão da prisão civil também, que por mais no caso de pensão alimentícia, todo mundo sabe aí que não paga, vai preso. É exatamente isso. E aí, caso isso aconteça, o advogado criminal que vai acompanhar, que vai entender tudo isso, aquela questão da prisão mesmo, da delegacia, de acompanhar tudo. Então, tem desde os casos, como a gente sempre afirma, desde os casos mais leves até
os que parecem ser mais complexos. O próprio Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 61 ao 67, ele estabelece alguns crimes que são cometidos por comerciante, por proprietário de loja, por fornecedor de produtos. Como, por exemplo, omitir a nocividade ou a periculosidade de um produto, realizar um produto de alta periculosidade sem autorização para aquilo, entendeu? Então, o próprio dono de loja, o próprio empresário pode estar cometendo um crime. Existem também crimes tributários, sonegação de impostos, apropriação indébita de contribuição previdenciária. É um crime muito comum. Comum não, empresas praticam às vezes sem saber que é crime. O que seria isso? Seria o desconto na folha de pagamento do funcionário dos valores referentes à contribuição previdenciária. O empresário faz aquele desconto e não repassa para o INSS, aquilo fica com ele. É uma apropriação indébita de um valor que teria que ser repassado. Inclusive que as penas, né, desses crimes são penas altas. Não são, por exemplo, lavagem de capitais é uma pena de 3 a 10 anos de reclusão, mais multa. Sonegação de impostos, 2 a 5 anos de multa. E ainda cabe agravante no caso. É importante destacar que nesse caso que você falou aí a respeito de sonegação de impostos, às vezes a pessoa está incidindo no crime, mesmo às vezes sem intenção, às vezes pela desídia de um terceiro que ele julga responsável para cuidar daquela área da empresa dele. Exatamente. E aí mesmo que por culpa, ele vai incidir um procedimento e ele vai precisar de um advogado. Pode ser que depois até seja absolvido e tal, Exatamente. mas vai passar por isso e nesse trâmite prescinde de um advogado para que ele de repente responda simplesmente por um ilícito administrativo, não por um crime, entendeu? Sim. Um crime que tem bastante relevância, que eu até destaquei aqui para falar, são os crimes contra o sistema financeiro, que pode ser praticado por gestor, gerente de instituição financeira. De banco, né? Banco, e não é só banco, administradora de seguros, corretora de câmbio, consórcio, títulos de capitalização. Nossa, muito mais amplo do que... Entendeu? Às vezes o gestor daquela empresa vai responder por um crime que foi cometido por aquilo. Então ele tem que estar por dentro da gestão que ele está fazendo. Existe também o crime de gestão temerária, que é previsto também em lei. Tem toda essa questão, entendeu? Bom, a gente tem basicamente 2 modelos de sociedade que a gente tem que analisar e optar por um deles como um mundo ideal que a gente quer viver. A gente tem a democracia, como a gente vive no Brasil, a gente vive sob a égide do sistema acusatório, né? Basicamente é um tripé: acusação, defesa e um órgão isento que aprecia as provas dos autos, os ditames da lei e profere uma decisão imparcial. Uma decisão imparcial. Então, nesse sistema que a gente vive, para que haja defesa de qualquer um desses crimes que o Gustavo falou pra gente aqui, que qualquer um está sujeito a incidir, tem que haver defesa, inclusive naqueles crimes que causa repúdio na gente. Então a gente tem que pensar nisso. Caso contrário, a gente vai ter um outro modelo de sociedade, que é um modelo ditatorial, autoritário, que o mesmo órgão, no caso, na maioria dos casos, o órgão executivo, o chefe do executivo, ele acusa, julga e condena. Então, não havendo essa possibilidade de apresentar uma defesa, a gente tem o risco ali do excesso, o risco da injustiça propriamente dita. Sim. Né? E existem muitos casos também, Lúcio, que acontecem erros humanos, erros que qualquer pessoa pode cometer. Por exemplo, erro no cálculo de pena, na dosimetria o juiz dá uma pena ali, a hora que vai para execução, o cartorário, enfim, o responsável por aquela pena ali, ele joga dias a mais, anos, remissão, não conta dia de remissão, o advogado tem que estar fiscalizando isso também. E assim, não é um erro que tem dolo, não, é um erro que pode acontecer, todo mundo está sujeito a erro, entendeu? E o advogado está ali para fiscalizar também. Imagina só se não tivesse, né, o advogado. Exatamente. Por isso que essa previsão é até constitucional. O que ia virar, assim, de tanto dos processos criminais e até mesmo de outras áreas, né?
que ia acontecer com tudo isso? Ninguém ia ter defesa, outra questão, todo mundo ia ser errado sem observância de garantia de direito, ia virar uma bagunça. Outra questão é que a gente falou aqui também na questão dos crimes tributários. Muitas vezes a pessoa não tem aquele dolo de sonegar o imposto, ela simplesmente, a empresa está passando por um momento difícil, ela não tem condições de pagar o imposto. Não tem intenção de fraudar. Exatamente, ela não tem intenção de fraudar o fisco, ela futuramente vai pagar, ela só não tem aquelas condições agora. E de repente você indo para um processo judicial, um processo criminal, um sistema acusatório muito firme, muito inquisitivo, você acaba sendo condenado por uma coisa que você não teve dolo, entendeu? Exatamente. Até mesmo de pessoas que respondem e não cometeu o crime, né? Nessa questão dos crimes mais comuns que a gente vê aí no dia a dia, existem sim pessoas que passam por todo esse procedimento e são inocentes. Por isso que a gente quis deixar claro aqui, durante essa exposição desse assunto, qual o papel do advogado mesmo dentro de um processo criminal, ou até mesmo desde a fase inicial até o final, porque para quem não sabe não é, já vai no fórum, já vai ser preso, não, tem a delegacia, né, a oitiva, depoimento na fase da delegacia também. Por isso que a gente expôs todo esse assunto aqui, para que fique claro qual o papel e que, se não tivesse o papel do advogado, o que seria do âmbito criminal. Bom, gente, então é isso. Espero que tenha ficado claro todos esses esclarecimentos, né, quanto à indispensabilidade do advogado criminal dentro desses procedimentos que a gente explicou, né, nesse vídeo. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode mandar no direct também do Instagram, e sempre procure um advogado especializado.